Se alguém lhe perguntar o que significa a ascensão do Senhor, se uma pessoa de uma outra religião lhe perguntar por que vocês celebram a ascensão do Senhor, o que vocês responderiam? Vocês saberiam responder em poucas palavras ou em 2 minutos o que é a ascensão do Senhor? Digo para vocês que essa festa, essa solenidade, ela é muito importante. E saber o sentido teológico desta festa tem a ver com a nossa fé, tem a ver com o cerne da nossa religião. Saber o que significa a ascensão do Senhor é saber por que estamos aqui. Saber o significado da ascensão do Senhor é saber por que eu me sento nesses bancos aqui. Por que eu venho à igreja? Por que eu professo a minha fé em Cristo? Para começar, nós precisamos voltar lá no nascimento de Jesus. Deus, na sua infinita grandeza e onipotência, Deus desceu e assumiu a carne humana. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria, Deus está assumindo a condição humana, assumindo a frágil condição humana, a natureza humana. Deus assume a nossa humanidade. É por isso que no Evangelho de João está escrito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus habita o mundo por meio da natureza humana. Deus se torna um como nós, tudo igual, menos no pecado. Então Deus assume essa natureza nossa, pecaminosa, decadente, e Deus, ao assumir essa natureza, a natureza humana entra na divindade de Deus. E Jesus, então, ele vive, ele prega, ele anuncia a boa nova, depois, como a gente sabe, é condenado, crucificado, morto. Ele ressuscita de corpo e alma. Então, quando Jesus ressuscita, o seu corpo se torna um corpo glorioso. A natureza humana que Deus assumiu quando Jesus nasce, essa natureza humana também sobe ao céu. Então, olha só que a natureza humana que antes não estava em Deus, agora ela passa a estar em Deus. Essa é a salvação. Deus que abraça a humanidade quando Jesus sobe para o céu. Jesus, no Evangelho de João 14, ele diz assim: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. Olha o que Jesus Cristo diz. Onde eu estiver, estejais também vós. Vou preparar um lugar para vós. Então, a ascensão do Senhor é a volta de Jesus para o lugar de onde ele veio. Ele volta para a Santíssima Trindade. E ele mesmo diz no Evangelho de João 14: vai preparar um lugar para nós, para que nós estejamos onde ele está. E aí Jesus Cristo diz, nesse mesmo Evangelho de João 14, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E aí Tomé, que sempre era incrédulo, ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde a célebre máxima, o versículo dos mais importantes da Bíblia, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele se torna o único mediador entre o céu e a terra. Jesus é o único mediador entre o ser humano e a Santíssima Trindade, Deus. É por meio da sua humanidade que nós temos acesso a Deus, porque a humanidade de Jesus é a nossa humanidade. A humanidade de Jesus é o nosso acesso a Deus. Deus, então, se abre para
acolher o humano que Jesus assumiu, isso é salvação. Por meio da humanidade de Jesus, nós temos um lugar em Deus. Mas, Padre, mas antes a humanidade não estava em Deus? Não. Quando Deus criou o homem, que está escrito lá no livro de Gênesis, Adão e Eva, criou externo a ele, criou a humanidade externo a ele. A humanidade começa a fazer parte da vida intradivina de Deus quando Jesus se encarna. Quando Jesus veio ao mundo, aí sim, nós começamos a fazer parte da divindade de Deus. Alguns teólogos dizem que Deus se fez humano para que o humano se fizesse Deus. Isso é extraordinário. É o cerne da nossa fé. No Evangelho de João também, em muitas passagens, Jesus Cristo pede para nós permanecer nele. O verbo permanecer aparece várias vezes no Evangelho de João. Permanecer em Cristo. Se nós queremos então alcançar a graça da divindade, devemos permanecer em Cristo, permanecer nele. Dessa forma, devo dizer para vocês que Jesus, ele já nos deu a salvação. Já nos deu a salvação. Todos nós já somos salvos em Cristo. Porque a nossa humanidade pertence a Deus. Todos nós somos salvos em Cristo. A salvação já foi nos dada. Ele se entregou na cruz por amor a todos e para a salvação de todos. Então, Padre, eu já sou salvo, sim. Mas qual é o perigo? Perder a salvação. Se nós virarmos as costas para Deus, se nós optarmos pelo mundo e pelo mal, nós estamos então perdendo aquilo que nós temos, que é a salvação. O pecado é o rompimento dessa ligação com Cristo. O pecado é voltar-se, é afastar-se de Deus, é virar as costas para Deus. O pecado é virar as costas para Deus, esse é o pecado. É quando há uma ruptura. Uma ruptura. Por isso que nós cristãos devemos estar sempre voltando para Deus, para permanecer em Cristo. Porque Jesus é o único mediador entre o céu e a terra, já disse para vocês. Ah, Padre, mas... E Maria não é mediadora? Não. O único mediador da salvação entre a humanidade e Deus é Jesus Cristo. Nossa Senhora é medianeira, aquela que nos leva até Jesus, medianeira de graças, de milagres, de bênçãos, sim. Mas a mediação para a ação salvadora de Deus é Jesus Cristo. E todos nós temos acesso a Deus por meio da humanidade de Jesus. Tanto que quando Jesus Cristo é morto, quando ele dá o último suspiro na cruz, o véu do templo se rasga para dizer que todos agora têm acesso a Deus. Então, quando Jesus volta para o céu, volta para a Santíssima Trindade, ele leva consigo cada um de nós. Ele leva consigo você, eu. Ele leva a nossa humanidade consigo. Eu lembro uma prova que eu fiz, sempre quando eu celebro a Ascensão do Senhor, eu lembro desse episódio da minha vida. Quando eu estudava em Roma, eu tinha um professor chamado Ladária, muito famoso no mundo todo, depois se tornou cardeal, prefeito para a congregação da doutrina da fé em Roma, um grande teólogo. Eu fui aluno dele, tive esse privilégio de ser aluno dele. E as provas em Roma são provas orais, eu gostava muito de prova oral. Sentar com o professor e ele fazer pergunta, você responder e você responder. Aí você mostra se sabe ou não, não tem outro meio. Então, a prova era sobre a Santíssima Trindade. E eu estudei bastante, tinha feito até grupos de estudo. Chegou o dia da prova. E ele perguntando e eu respondendo, perguntando e eu respondendo. E ele disse, olha, fez uma boa prova, parabéns. Mas para eu lhe dar uma ótima nota, eu lhe faço uma última pergunta. Eu falei, agora complicou. Estava indo até bem, né? Eu lhe faço uma última pergunta a você. Eu quase que eu ia dizendo em português, o senhor me apertou sem me abraçar agora. Mas eu disse, professor, sim, pode fazer. Ele disse, quando Jesus volta para a Santíssima Trindade, quando Jesus volta para o seio
de Deus. Deus muda com a volta de Jesus? Deus muda? Aí eu engoli seco. Deus muda. O que é que vocês acham? Quando Jesus volta para a Santíssima Trindade, Deus muda? Vocês responderiam que Deus muda ou não muda? Porque dizer que Deus muda é algo arriscado, né? Vocês diriam que muda ou não muda? Por que Deus muda assim? Eu olhei para ele e disse: professor, Deus muda. Ele se espantou também e perguntou por quê. Deus muda para receber a natureza humana que antes não estava na Santíssima Trindade. Deus muda por amor. Deus muda porque abre, e amar é abrir, abre para acolher o humano, porque Jesus quando volta, por isso que eu falei para vocês que a ascensão tem que voltar no nascimento de Jesus, quando ele assume a natureza humana, quando Jesus volta, ele não volta mais só espírito, ele não volta só divino, ele volta divino e o humano não fazia parte da Santíssima Trindade. Quando Jesus volta, e nós vamos ver em várias partes dos textos bíblicos, das orações de hoje, quando Deus volta, vai com ele cada um de nós, que eu falei para vocês, né? A humanidade. E então Deus muda, e ele disse, o professor olhou para mim e disse, muito bem, é isso mesmo. Aí, 10, né? Claro. Aí eu saí feliz, contente. Claro que eu tinha feito grupos de estudo, a gente tinha conversado esse assunto, né? Estava mais ou menos preparado. Gente, olha só, esse é o cerne da nossa fé. Quando perguntarem sobre a ascensão do Senhor, essa é a teologia da ascensão do Senhor. Jesus que volta com a humanidade. E nós participamos da humanidade de Cristo por meio do batismo. Por isso que é importante, aí tudo vai fazendo sentido. Por isso que é importante sermos batizados. É o batizado que me insere no corpo místico de Cristo. Está aqui na segunda leitura. Está aqui. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. Jesus é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo por meio do batismo. Ser batizado é pertencer a Jesus e pertencer à sua humanidade para estarmos com Ele. Dizendo isso, eu devo dizer para vocês que nós já temos um pé no céu. Nós já temos um pé na eternidade. Nós já vivemos o céu aqui. Pena que poucas pessoas sabem disso e aproveitam isso. Você já está com o pé no céu. Nós já estamos com o pé na eternidade. É maravilhoso pensar assim, viver assim. Porque eu já sou grato, já sou feliz, eu pertenço ao céu. Eu já vivo a realidade do céu aqui na terra. Agora, cada vez que eu peco feio, que eu escolho o mal, eu tiro o meu pé da eternidade, do céu, para colocar os dois na lama. Eu quero permanecer no céu. Mas Deus sempre nos dá a chance de voltar, de se arrepender, de voltar para o céu, de voltar para Deus. Esse é o mistério da nossa fé. Quanta beleza está nessa festa da ascensão do Senhor, que nós vamos ler em outras partes das orações dessa celebração, ensinamentos bem profundos sobre a ascensão do Senhor, sobre a volta de Jesus para o céu. Então, quando alguém perguntar a vocês, por que vocês celebram a ascensão? Por que vocês celebram a volta de Jesus para o céu? Vocês podem responder isso que eu expliquei hoje para vocês. Resume um pouquinho mais, tem gente que não tem paciência não. Mas pode dizer isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos proceder agora com